Boa noite. Cabo Verde e os Estados Unidos da América celebram 200 anos de amizade e cooperação e propõem relações futuras baseadas em parcerias alargadas, assentes no compromisso mútuo de boa governação, segurança e prosperidade econômica. Para falarmos da estratégia diplomática para novos patamares da cooperação com os Estados Unidos e também da comunidade cabo-verdiana residente e perante as políticas restritivas de imigração da atual administração americana, convidamos o embaixador de Cabo Verde em Washington, Dr. Carlos Veiga. Muito boa noite. Boa noite. Doutor, começamos pela cooperação. Faz cerca de 2 anos que está à frente da missão diplomática nos Estados Unidos. Como classifica as relações de cooperação hoje, tendo em conta os 200 anos de amizade entre Cabo Verde e Estados Unidos da América? São boas as relações que de facto se baseiam num histórico comum de quase 2 séculos ou mais de 2 séculos e que também tem como substrato a existência de uma grande comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos. E ainda a partilha de valores e princípios políticos, princípios de relação entre o poder e as pessoas, geralmente as questões da democracia, do Estado de Direito. Portanto, são relações boas, são relações de confiança entre os dois países, apesar da dimensão, da diferença abissal que existe de dimensão. A América é a maior potência do mundo, nós somos um dos mais pequenos países, mas respeitados nos Estados Unidos, vistos com bons olhos, e se houvesse recursos para se promover Cabo Verde nos Estados Unidos, acredito que todo o potencial que existe ainda seria muito mais desenvolvido. Né? Neste momento, quais os setores de maior cooperação entre Cabo Verde e Estados Unidos da América? Portanto, neste momento, terminamos os compactos MCC. Portanto, em novembro do ano passado, nós terminamos o segundo compacto. Hoje estamos a trabalhar muito mais na área de segurança e defesa. Há uma cooperação muito importante no domínio do combate à pirataria marítima, do combate aos tráficos, tanto no domínio marítimo. Nós assinamos um SOFA, que é um Estatuto das Forças dos Estados Unidos, em eventual estadia temporária de deslocação a Cabo Verde ou a participação de exercícios conjuntos, que pode abrir espaços para uma cooperação mais alargada no domínio de defesa e segurança. Está aberta a possibilidade de haver um acordo de comércio entre os dois países. Para nós ter um acordo de comércio com os Estados Unidos seria, no fundo, fazer brilhar ainda mais o nosso cartão de visitas perante os investidores americanos. Se há um acordo entre os dois governos em matéria de comércio, os investidores americanos virão a Cabo Verde com certeza absoluta. E depois há ainda a hipótese de nós avançarmos para um terceiro compacto em condições diferentes dos outros, porque a lei foi mudada e, portanto, agora, para além do primeiro compacto, terá de haver sempre uma repartição de custos dos compactos. Cabo Verde está disponível para isso e, portanto, tomará a iniciativa de apresentar aos Estados Unidos uma proposta de terceiro compacto com a repartição de custos. Portanto, temos essas áreas em que, de facto, penso que as perspectivas são boas. Portanto, o acordo mais recente é o SOFA, não é? O SOFA, sim. E que continua a suscitar dúvidas e contestações em termos de constitucionalidade de alguns aspectos, de algumas normas. Como tem visto estas preocupações levantadas, que até ainda estão a ser essas dúvidas? A única coisa que... Eu não tenho dúvidas sobre a constitucionalidade, tal como o Sr. Presidente não teve, né? E como o Parlamento também não teve. O SOFA foi aprovado sem nenhum voto contra, né? Agora, o que eu acho é que o que me preocupa é podermos estar a dar a ideia de que há 2 pesos e 2 medidas. Normas iguais para um país não suscitam nenhuma controvérsia, de constitucionalidade para os Estados Unidos suscitam. Eu acho que é preciso ter isso em conta. Os Estados Unidos são um parceiro demasiado importante. Está a referir a quais? Sim. Nós temos um SOFA, temos um estatuto de forças, de outras forças estrangeiras em Cabo Verde, com normas absolutamente iguais, aprovadas na anterior legislatura, sem nenhuma discussão, sem nenhuma questão de constitucionalidade, e que só é agora levantada quando são os Estados Unidos. Porquê? Não sei dizer, mas não penso que seja boa coisa. Mas eu acredito
quer como jurista, quer como político, que não há inconstitucionalidade naquelas normas, e o seu Presidente também foi muito claro na sua apreciação de que não haveria nenhuma inconstitucionalidade. Né? Portanto, vamos deixar o Tribunal Constitucional trabalhar, tomar a sua decisão, mas eu acredito, tenho a esperança de que não será declarado inconstitucionalidade qualquer das normas, até porque acredito que as consequências de se declarar isso teriam que se repercutir nos outros sofas que nós temos. Nós temos sofas com a Espanha, sim, temos com o Reino Unido, que cooperam connosco em áreas tão importantes. Só realmente é com este SOFA que se levantou a questão de problemas com possibilidades de derrogação da jurisdição de Cabo Verde? Mas essas normas estão... A possibilidade de derrogação da jurisdição cabo-verdiana está na lei cabo-verdiana. Você vai ao Código Penal, ao Código de Processo Penal e encontra essa possibilidade por convenção internacional. Cabo Verde é signatário de outras convenções internacionais que também derrogam a jurisdição cabo-verdiana, designadamente em matéria de relações diplomáticas e consulares. Mas isso não põe em causa a soberania? Não, de forma alguma. Hoje, no mundo inteiro, em relação aos diplomatas, trata-se de pôr em prática que se trata de tratar todos os países da mesma forma. Os representantes de um país noutro país são tratados, portanto, com essa derrogação de jurisdição, por respeito para com o outro Estado. Um Estado não julga outro Estado, não é? Não julga outro Estado. E aqui temos militares que poderão estar temporariamente no território de Cabo Verde para um exercício ou numa outra missão. Os militares também representam Estados. E, portanto, penso que se aplica o mesmo critério, por analogia, o mesmo critério que permite a derrogação da jurisdição para diplomatas, deve permitir para militares de um país que estão a pedido do outro país no seu território. Portanto, eu creio que não é isso. Mas nós temos as mesmas normas, estão noutros acordos celebrados com outros países, na anterior legislatura estão. Portanto, ninguém suscitou essa questão. Mas houve informações durante esta polémica do SOFA, houve informações de que alguns países que têm o SOFA exigiram que se adequasse algumas normas à sua lei ou à sua lei magna, na Constituição, como o caso aqui, por exemplo, de Senegal. Não. O Senegal tem as mesmas normas. O SOFA é igual. Senegal, num curto espaço de tempo, as negociações de Cabo Verde com os Estados Unidos para o SOFA começaram muito antes do Senegal, 8 anos antes. Sim. O Senegal terminou e já tem até um acordo de defesa e segurança com os Estados Unidos, sem problema nenhum. Não está posta em causa a soberania do Senegal, não está posta em causa a ideia de que o Senegal é uma democracia e, portanto, que os seus interesses estão a ser defendidos. Perfeitamente. O que eu digo é que nós não precisamos de nacionalismo a mais porque não temos canelas para isso. Precisamos de patriotismo a mais. Estamos sem patriotismo. Não estamos a preocupar-nos com o que é o interesse de Cabo Verde, estamos a preocupar-nos com algo que é um nacionalismo sem fundamento. Não temos base. Como é que a gente se defende? Quer dizer que este acordo traz mais vantagens do que... É fundamental para Cabo Verde. Porque Cabo Verde é evidente, não há ninguém que possa dizer que nós podemos assumir a nossa defesa sozinhos. Não é defesa contra Estados, porque hoje um Estado não ataca outro Estado. É muito raro que isso aconteça. Mas é, sobretudo, ataques de entidades não estatais. Grupos terroristas e outro tipo de criminalidade organizada que, de facto, podem afetar a soberania dos Estados, sim, podem afetar a paz, a tranquilidade num Estado. E, portanto, nós temos que ter condições para defendermos. O Presidente da República tem repetido isso muitas vezes no discurso, com toda a razão. Há estudos de estudiosos cabo-verdianos a mostrar que Cabo Verde, pela sua localização estratégica, tem enormes vantagens, mas tem também enormes desafios em matéria de defesa e segurança. Pelo facto de estarmos onde estamos, pelo facto de estarmos próximos de onde estamos, ou no cruzamento de rotas, nós temos, claro que é uma plataforma, claro que pode ser um hub, claro que tem vantagens estratégicas, mas nós estamos também na rota do crime, na rota do terrorismo e na rota de outras ameaças. Portanto, não podemos ficar parados a dizer connosco não acontece. Também não acontecia com a Tunísia e vimos o que aconteceu. 2 pessoas deram cabo do turismo da Tunísia até hoje.
Se isso acontecer na Boa Vista, onde é que ficamos? Vamos esperar que aconteça para depois agirmos ou devemos prevenir? E como é que prevenimos? É associando-nos àqueles com quem partilhamos valores, com quem partilhamos princípios, com quem partilhamos democracia, com quem partilhamos Estado de Direito e ainda por cima que albergam no seu território uma grande comunidade cabo-verdiana. É com esses que nós temos que nos relacionarmos e temos que fazer uma parceria para que, na realidade, possamos ter umas soluções ganhadoras. Todos ganham, porque um país como os Estados Unidos também não quer o terrorismo, é um dos alvos, mas Cabo Verde não quer ver o seu percurso sempre crescente, desde a independência, travado por atentados terroristas ou por outros tipos de ameaças que possam vir da nossa localização nas rotas, que também são rotas de tráficos, são rotas de droga, são rotas de outro tipo de crimes, de crimes organizados internacionalmente. O senhor falou em outro acordo, que é o acordo comercial que se está a trabalhar neste momento. Neste quadro de parcerias, e agora fala-se em parceria e não em ajudas propriamente dito, neste sentido, já não há ajudas, não é? E nós por termos sido graduados a país de rendimento médio, não somos elegíveis para pura ajuda. Apoio ao desenvolvimento, para os apoios... Pois sim, para pura ajuda, não é? Mesmo nas situações de emergências, ajuda alimentar já hoje vai ser difícil, não é como logo a seguir à independência. Portanto, hoje a relação é, se calhar, mais madura, mais de parceria, mais de confiança. Mas, neste sentido, quais as oportunidades para o reforço do alargamento das áreas de cooperação, em termos comerciais, falando em termos de investimentos e trocas comerciais? Sim, não. Para nós, o facto de estabelecermos esse acordo comercial com os Estados Unidos dá-nos um cartão de visita de país seguro para investimento. E isso, para os investidores americanos, é muito importante. Como sabe, não temos muitos investimentos americanos aqui. Temos o Hilton, vai ter um segundo hotel, já é bom, não é? Mas os investidores americanos normalmente nos dizem: não, nós precisaríamos de ter um outro tipo de acordos, porque só a vossa legislação não chega, porque podem mudar de legislação. Nossa legislação é boa nesse aspecto, mas de facto o governo é soberano, pode mudar essa legislação, do momento muda um governo, muda a legislação. Portanto, o investidor quer qualquer coisa de mais substancial, mais forte. Uma convenção internacional... Está-se neste momento a trabalhar esse acordo comercial? Está-se a discutir. Os Estados Unidos estão a perspectivar o pós-AGOA. É? E a perspectiva dos Estados Unidos no pós-AGOA é ter acordos de comércio com diversos países. Neste momento tem, por exemplo, com Marrocos. Tem com Marrocos. E Marrocos beneficiou bastante disso, do investimento americano, por ter esse acordo. Mas a perspectiva dos Estados Unidos é negociar acordos de comércio livre com vários países no continente africano, e Cabo Verde preenche as condições necessárias para isso, porque, de facto, os Estados Unidos já definiram uma estratégia, uma nova estratégia para a sua relação com a África. Essa estratégia passa essencialmente pelo setor privado, pelo apoio ao setor privado americano e do país com quem se coopera, né? Portanto, o tipo de ajudas ao desenvolvimento não vai. Programas como o MCC vão continuar. Mas nós estamos a falar já de um outro acordo comercial, mas Cabo Verde nunca beneficiou, não tirou vantagens do AGOA. Do seu ponto de vista, porque Cabo Verde terá desperdiçado esta oportunidade de crescimento económico que muitos países aproveitaram? Sim, bom, eu acho que a nossa dimensão e o facto de sermos o que somos, ou seja, de não sermos... Nós fomos muito bem rotinados num país para receber ajuda, mas não fomos rotinados num país para produzir e exportar. A AGOA é isso. A AGOA abre o mercado... para exportação. Sim, para exportar. Abre o mercado americano, sem taxas e sem cotas, a países elegíveis, entre os quais está Cabo Verde. Portanto, nós, se não exportarmos para os Estados Unidos, é por culpa própria, entre aspas, não é? Mas a culpa própria também é para as nossas próprias condições estruturais, não é? Eu tenho a ideia, e tenho a partilhar essa ideia com muita gente, de que nós teríamos, e podemos ainda ter, porque faltam ainda 7 anos para terminar a AGOA, um nicho de alto valor acrescentado
de produtos que podemos chamar assim orgânicos, ou produtos gourmet, ou produtos que têm atrás de si, no seu processo de produção, uma intervenção da sociedade muito forte. Produtos... São tradicionais. Sim, são tradicionais, são orgânicos, são feitos, por exemplo, por cooperativas de mulheres, são bem embalados, têm uma narrativa na embalagem a explicar a origem, como é que se fez. Por um exemplo, sabão de babosa, por exemplo. Eu acho que sabão de babosa, bem feito, bem embrulhado, com boa explicação, vende-se nos Estados Unidos. Neste momento um investimento em Santo Antão. Eu sei. Vende-se nos Estados Unidos pelo preço que as pessoas quiserem. Mas estamos a vender atum enlatado. Sim. Vender na internet vende-se atum enlatado. Vende-se o grog de Cabo Verde. Entra nos Estados Unidos. Tranquilamente. Bolacha. A bolacha de São Vicente. É vendida e é procurada nas grandes superfícies. Mas esses produtos entram nos Estados Unidos não pela Goa, entram... Não, podem entrar, mas a verdade é que podem entrar pela Goa. O problema é que, se calhar, é a nossa própria organização do setor privado que não se sente preparada, talvez, por isso. Porque aquilo exige que quem exporta tem que preencher os requisitos standards, padrões de qualidade que o consumidor americano é exigente. Sim. Portanto, tem que preencher esses padrões e tem que dar informações. Só o preenchimento daqueles papéis, de facto, é um grande trabalho. Sim. Mas depois é preciso também preencher esses requisitos. Não é? E eu acho que é aí que nós estamos, nós falhamos ao longo de todo esse tempo, desde que a Goa existe. Temos ainda 7 anos em que é possível fazer isso. É preciso aproveitar alguma coisa. O que temos que fazer é definir a estratégia nacional para o Goa. E é nesse ponto que o país se encontra. Não é o único que não tem ainda isso. Aliás, a maior parte dos países elegíveis ainda não tem essa estratégia, mas agora é uma exigência. Tem que haver uma estratégia nacional para o Goa. Portanto, está-se a trabalhar nisso. Eu tenho uma boa expectativa de que vamos poder aproveitar os próximos 7 anos, digamos assim, 7 anos, começando a fazer essa exportação. Isso nos dará, de alguma forma, alguma capacidade e algum peso para nós continuarmos, digamos assim, a ter relações comerciais com os Estados Unidos. Mas essa questão do acordo comercial bilateral pode avançar já. Pode avançar, independentemente do término do AGOA. Pode avançar. Essa é a perspectiva dos Estados Unidos para o futuro. No fundo, aqui há duas perspectivas. A perspectiva africana é de que a África deve negociar com os Estados Unidos a uma só voz, como o mercado único africano. Os Estados Unidos dizem o mercado único africano é muito bom. Nós queremos a integração nos Estados Unidos. Mas não acreditamos que isso chegue tão cedo. E até lá preferimos trabalhar de uma forma bilateral, com acordos bilaterais modelo, que depois serão aperfeiçoados no sentido de chegarmos a essa integração. Sim. Os Estados Unidos sabem, e há muitos think tanks nos Estados Unidos a dizer claramente, o futuro é africano. O futuro é africano, o mercado comum africano que foi criado há pouco tempo, Cabo Verde assinou, falta a ratificação, é uma perspectiva muito importante. Será um dos maiores mercados, de facto, mundiais, né? E com um potencial imenso, um potencial de juventude, de mão de obra trabalhadora, capaz, já com uma grande capacidade de fazer as coisas bem feitas. E que a China já vem aproveitando. Claro, a China já vem aproveitando, é verdade. Portanto, a perspectiva para a África é boa, muito boa. E os Estados Unidos sabem disso, embora um jornal americano dizia, os Estados Unidos, o futuro é africano, os Estados Unidos não deram por isso ainda. Mas estão efetivamente. Mas é nesse quadro que os Estados Unidos dizem, não, eu prefiro, como não tenho a certeza, quando é que o mercado comum africano vai começar a existir, eu quero, de todo modo, começar com países africanos a estabelecer um modelo. Mas como deverá Cabo Verde posicionar-se, tendo em conta a sua posição geoestratégica, que já repare, para nós o mercado comum africano é importante para Cabo Verde. E o Cabo Verde fez bem em subscrever esse acordo. Eu acho que deve ratificá-lo na altura própria, não é? Porque nós podemos ser uma porta de entrada, uma ponte para esse mercado. O facto de sermos uma democracia, Cabo Verde continua a ser a segunda democracia em África. A primeira é Maurício, e em muitos itens nós estamos acima de Maurício, mas noutros itens eles estão acima. Sim. Portanto, uma diferença muito pequena, nós somos a segunda democracia, estável. Não é? Somos um país seguro, globalmente seguro. Não é? São capitais que... Portanto, são aspectos que
que favorecem Cabo Verde como uma porta de entrada no grande mercado africano. Não tenho dúvidas nenhuma. Portanto, nós devemos valorizar a nossa localização geoestratégica, devemos valorizá-la em todos os aspectos. Esse pode ser um, as questões de defesa e segurança pode ser outro, mas o hub de transportes pode ser outro, as telecomunicações podem ser outro. Portanto, nós temos todas as condições para fazer. Melhor, há bocadinho falava que Cabo Verde já não é elegível para ajuda na maior dentro do MCC, não é? Não, dentro do MCC mas tem que repartir custos. Tem que repartir custos. Enquanto que até aqui, nos projetos do MCC, portanto, todo o envelope financeiro é dos Estados Unidos. Agora, o envelope financeiro tem que ser repartido. Os custos do projeto que tenha sido apresentado... Mas como Cabo Verde pode explorar esta relação para ter acesso a este financiamento? Não, agora pode fazer. Nós é que devemos apresentar. A lei sobre o MCC diz que agora qualquer país pode ser elegível para um compacto, mas pode ser elegível para mais outros compactos. Mas independentemente do número, em condições em que você tem que dar provas de que no primeiro compacto que você fez, cumpriu, e nós cumprimos dois. Nós somos apresentados como um excelente exemplo, os Estados Unidos apresentam-nos sempre isso, para todos os outros países, vão ver como Cabo Verde fez para poderem fazer. Tivemos aqui colegas dos países africanos a verem como é que Cabo Verde lidou com isso. Preenchemos todos os requisitos. Falta esse, é repartir os custos. Mas posso dar só um exemplo. No último compacto, uma das coisas que se fez foi o cadastro predial. O cadastro predial vem dar maior segurança jurídica às pessoas, portanto, permite fazer negócios com mais segurança. Bom, mas só está em 4 ilhas. Está portanto, no Sal, Boa Vista, Maio e parte de Santiago não está. E parte de São Vicente. Parte de São Vicente. As Ilhas Maiores não estão. Mas nós podemos, só estou a dar um exemplo, nós podemos propô-los a continuação disso para as outras ilhas, mas agora já há uma repartição de custos. Porquê? Porque os atos que se praticam, as pessoas vão pagar por eles. Pois. Não é? Vai haver retorno, não? Vai haver retorno. Pois. O que eles querem é a sustentabilidade do que se conseguiu com os compactos do MCC. E é justo. Cabo Verde não tem problemas com isso, porque sempre trabalhou, desde a independência, Cabo Verde trabalhou com exigência, não entrou na maior parte das vezes às questões numa perspectiva assistencialista apenas. Portanto, Cabo Verde está à vontade com a nova estratégia, porque preenche todos os requisitos, todas as exigências que lá são feitas, não é? Portanto, nós agora podemos... subregionais e que se pode... Falou-se de compactos subnacionais. Sim. E de compactos regionais. Mas para você ter participar de um compacto regional, tem que ter um compacto nacional em funcionamento. Nós, neste momento, não temos nenhum. Portanto, temos que ter um para também participarmos num compacto regional. Compacto regional significa nós, os países da nossa sub-região. Sim. Mas se o que se quer fazer são estradas e caminhos de ferro, nós não entramos. Mas se pensarmos que é conectividade, que é telecomunicações, entraremos, sim senhora, estaremos de pedra e cal lá porque estamos a fazer isso. Nós temos o cabo de fibra óptica, Amílcar Cabral, vai ligar no fundo Cabo Verde ao continente africano. E a ligação que temos com outras partes do mundo permite, portanto, que as comunicações fluam rapidamente sem grandes problemas. Portanto, temos todas as oportunidades, todas as hipóteses. Mas o que Cabo Verde deve fazer para se encaixar nesses novos modelos? Nós temos que apresentar a nossa proposta. De financiamento dos Estados Unidos por ser... É que a questão agora é inversa. Já não são os Estados Unidos que propõem o compacto. Devemos ser nós a dizer aos Estados Unidos: temos aqui esta proposta de compacto. Para ser financiado. Para nós repartirmos os custos. E é isso que se está a preparar. Mas Cabo Verde está preparado para apresentar. Sim, está a ser feito. E já há alguns projetos a serem trabalhados neste sentido Cabo Verde fez o PEDS, financiamento. Cabo Verde fez o PEDS. Portanto, o quadro em que tudo isso tem que ser feito é o PEDS, não é? Sim. O Programa Estratégico de Desenvolvimento Social. Todo o quadro é esse, mas dentro desse quadro está a ser preparado um pacote, uma proposta de compacto para ser apresentado aos Estados Unidos. E, portanto, disse há pouco tempo numa entrevista cá, há dinheiro para financiar o setor privado e criar empregos, o que se enquadra dentro da filosofia deste governo, sim, que é criar mais empregos sim.
e valorizar o setor privado, não é? O que falta para Cabo Verde atrair mais financiamento, ou este financiamento para o setor privado e criação de emprego junto da administração norte-americana? Falta esse terceiro compacto. É uma das coisas que pode ser aí trabalhado nesse projeto, não é? Os Estados Unidos estiveram em Paris, está previsto também que se faça, não a mesma coisa, mas uma espécie de continuação para promover o PEDS nos Estados Unidos. E, portanto, todos os projetos em que o setor privado intervenha têm, efetivamente, nos Estados Unidos, fontes de financiamento muito, muito importantes, não é? Os Estados Unidos, como administração, não vão financiar outras administrações, muito, muito raramente, não é? Mas têm fundos e têm mecanismos virados essencialmente para o setor privado. Para o setor privado americano, mas também para o setor privado, que se relaciona com o setor privado americano. Mas desde que o senhor iniciou a sua missão, tem apostado numa certa diplomacia económica em termos de procura de investidores para Cabo Verde. Mas que resultado tem tido? Nós não vimos muitos grandes investimentos norte-americanos em Cabo Verde. Não, porque você não consegue fazer a promoção de Cabo Verde sem investir dinheiro, não é? Sem investir dinheiro. Cabo Verde é conhecido, os Estados Unidos são um continente, não é? Mas Cabo Verde é conhecido muito pouco dos Estados Unidos. É conhecido, se calhar, em Washington, é conhecido em Nova Inglaterra, onde há comunidades cabo-verdianas importantes, mas fora disso, nós temos que chegar lá com investimento. O investimento, quer dizer, temos que ter os lobbies adequados e temos que chegar às pessoas adequadas. Temos feito muitos contactos ao nível do Congresso, ao nível do setor privado, e o potencial existe. Mas, de facto, o nosso setor privado também tem que crescer e tem que ir à procura. E parece que queixam sempre de não ter força para tal internacionalização das empresas. Eu vi, não precisamos ser grandes empresas. Quaisquer pequenas empresas, estiveram lá nos Estados Unidos e foram à embaixada, as pessoas que andavam a fazer nem sequer em Santo Antão, aqui no interior de Santiago, fazer sabão e ofereceram-me sabão de babosa e outras coisas que eu penso que se vende nos Estados Unidos à vontade. À vontade. E como é que chegam lá em termos de penetração naquele mercado? É preciso fazer esse esforço de conhecer este mercado. Fazer este esforço. Mas o setor privado é que tem que fazer isso. O setor privado é que tem, com o apoio do Estado. Mas se o setor privado não consegue ter vantagens. Por exemplo, como é que o Grog entrou nos Estados Unidos? Porque o investidor cabo-verdiano foi lá, teve os contactos adequados e conseguiu os clientes adequados e entra. Porquê que o atum entra? Porquê que a bolacha entra? Falta alguma organização? Eu acho que falta também, privado, às vezes, alguma ousadia. Às vezes nós temos que ousar, arriscar para depois ganharmos. Penso que o setor privado deve arriscar um pouco mais, deve pensar que não é despesa, é investimento. Pois. Falando da nossa comunidade nos Estados Unidos e face ao endurecimento das leis de imigração, com um controle mais acerrado e a entrada e permanência de estrangeiros, como é que tem vivido esta situação a nossa comunidade? O grosso da nossa comunidade está bem integrada, não tem esse tipo de problemas. Nós temos milhares de pessoas e, se calhar, para todo esse universo de população quase igual à população de Cabo Verde, neste momento teremos à volta de 400 casos. Desde os anos 80 vieram 800 pessoas, 900 pessoas para aqui, né? Fala-se muito da deportação, mas não é isso. E nem sempre por razões de documentos, não é? Nem sempre na maior parte de casos para a prática de crimes. Sim. Na maior parte. Portanto, agora já começam a aparecer alguns casos de situação irregular, ou seja, pessoas que ultrapassaram o tempo de visto. Não há casos de pessoas que entraram ilegalmente, como acontece na fronteira sul dos Estados Unidos. No caso da comunidade cabo-verdiana, não há gente que tenha entrado ilegalmente, entrou com visto, não é? Mas deixa passar o visto, não é? Ou já lá está há muitos anos numa situação assim um pouco fluida e não consegue ou não quer ou não lhe interessa ou de facto não consegue regularizar a situação. Mas agora começam a acontecer alguns casos e como disse,
a administração americana endureceu a sua posição no sentido de que, de facto, há um controle maior. Todas as administrações deportaram gente, todas as administrações deportaram. Esta administração está a ser mais incisiva, e está a ser mais incisiva já não apenas com os pequenos países, não é? Também com os grandes. Já se deporta para a China, deporta-se para Cuba, que antigamente não aceitava, deporta-se para Israel, deporta-se para todos os grandes países, não é? Não há problema. Porque é uma prerrogativa que um Estado tem. A nossa lei tem as mesmas coisas. A nossa lei também diz a mesma coisa. Um estrangeiro que esteja aqui ilegal pode ser deportado. Um estrangeiro que cometeu aqui um crime, depois de cumprir a sua pena, pode ser deportado. E o país da nacionalidade não pode recusar. Nós não podemos recusar-nos a receber, nem podemos recusar-nos a emitir documento de viagem para um cabo-verdiano que nós reconheçamos que seja cabo-verdiano, que tenha uma ordem final de deportação de um juiz americano. Não podemos. Mas houve um documento que foi um memorando de entendimento, que se fez isto, que vantagem, o que é que isto implicou em termos... O memorando de entendimento define os procedimentos e, portanto, garantindo previsibilidade, nós hoje sabemos quem vem, quando vem e por que vem. Sabemos isso. Hoje sabemos. Não é? Portanto, dá-nos previsibilidade, claro. Em que sentido? Traz vantagens, primeiro porque nós verificamos se é cabo-verdiano ou se não é cabo-verdiano. Verificamos de uma forma muito acurada. Houve riscos de serem deportados para Cabo Verde gente que não é? Foram deportadas pessoas que não eram cabo-verdianas. Sobretudo porque há essa questão do filho de cabo-verdiano. O filho de cabo-verdiano nascido no estrangeiro tem o direito de adquirir a nacionalidade. Mas se não aplicar para ter a nacionalidade, se não requerer, não é cabo-verdiano enquanto não houver o despacho. Então, tivemos situações dessas que agora até nos foram apresentadas como razão para aceitarmos outro tipo de casos. Fernanda tal, o irmão deste senhor foi deportado nos anos 70, nos anos 80. Que é ok, fomos analisar, não encontramos. E verificámos que ele veio adquirir a nacionalidade 15 anos depois. Dissemos, não, este aqui não é cabo-verdiano, não pediu a nacionalidade cabo-verdiana, portanto, ele não é cabo-verdiano, não vai. Mas também há situações por exemplo, cidadãos daqui da região africana, da CEDEAO, onde nós temos a circulação das pessoas, às vezes eles tomam visto aqui na praia. O visto não é problema, é o passaporte. Partem aqui da cidade. O passaporte é que é problema. Não, isso com a América não dá. Com a América não há essa. Com a Europa, você sabe que deporta-se muito mais da Europa para aqui do que dos Estados Unidos. Mas da Europa, dos Estados Unidos não põe essa questão. Assim, não é? Não é o facto de ter entrado nos Estados Unidos a partir daqui que determina. É cabo-verdiano ou não é cabo-verdiano? Tem uma ordem final de deportação ou não tem? Se não há uma ordem final de deportação, ou seja, se ainda há recursos em aberto, também não se passa o documento, porque não há uma ordem final. Não é? Se ele não é cabo-verdiano, se não está... E hoje nós conseguimos entrar no sistema informático da nacionalidade e sabemos quase que em tempo real quem é e quem não é. Portanto, dizemos, este não é cabo-verdiano. Não vem. Mas não é? Qual é a situação dos deportados neste momento? Qual é a tendência? Tem aumentado o número de deportados? Bom, nós andamos vários anos a não dar documento de viagem, ilegalmente. Não damos e em consequência disso, sofremos. Cabo Verde foi colocado na lista dos países não cooperantes, o que implica algumas consequências negativas. Ou seja, primeiro, com vistos, são cortados vistos, mesmo diplomáticos, não é? E segundo, corta-se cooperação. Tudo que é agência que coopera com o país, chamam lá e dizem, parou, não há mais, não é? Mas hoje já não estamos, mas andamos numa luta quase diária de verificar se de facto é ou não é. Se é cabo-verdiano e tem a ordem final, deportação, Cabo Verde não pode recusar-se a emitir documento de viagem. As leis internacionais da aviação civil dizem-no claramente, não é? Não pode, não é? Mas eu acho que a tendência é para diminuir. Como andamos vários anos sem dar, acumulou-se. E agora, até porque a administração agora tem também o respaldo de um acórdão do Supremo Tribunal de Justiça a dizer que a ordem de deportação não prescreve. E agora começam a surgir-nos pessoas que tiveram ordem de deportação em 87, 89. Está a ver? Estão lá há 30 anos a trabalhar, a continuar a viver tranquilamente e de repente são apanhados numa situação qualquer. Você está aqui ilegalmente. Pronto.
e é enviado, não é? Isto é duro, mas não conseguimos, não se consegue convencer a administração americana que nessa matéria é intratável, não se consegue convencer a administração americana que eles não são perigo nenhum para a sociedade americana, porque já vivem lá há 30 anos sem problemas nenhum, não é? Sem problemas nenhum. Agora, eu acho que Cabo Verde não pode só ficar a receber. Só ficar a receber os deportados. Tem que fazer mais. E o que é que temos que fazer mais? Temos que prevenir, temos que monitorar e temos que reintegrar, na medida do possível. Não é? Claro, temos gente com um cadastro criminal bastante grave, mas outros não. De todo modo, são cabo-verdianos, podem ter uma segunda alternativa em Cabo Verde. Eles têm algumas competências que a maior parte dos cabo-verdianos não tem. Sabem inglês, todos eles sabem inglês. Outros têm profissões técnicas já relativamente fortes, que são capazes de sobreviver aqui. Outros têm imaginação. Eu sei que conheço um, por exemplo, que vive de alugar um pula-pula. Não é? Ele vive e disse, eu estou bem aqui, de alugar um pula-pula. Não é? Mas Cabo Verde já tem estruturas para receber os deportados? Deve ter, não, está a receber. Neste momento, quando eles chegam, eles são recebidos no aeroporto, são entrevistados para saber para onde é que vão, se têm família, não têm família, onde ficar, onde não ficar. Aqueles que não têm, onde são apoiados, no sentido de terem um lugar onde estar. Têm uma pequena compensação monetária, igual àquela que se dá aos vulneráveis aqui, não é? Mas eu penso que nós temos que avançar um pouco mais, temos que estruturar isso. Mas que trabalho está-se a fazer em termos de prevenção para diminuir o a prevenção tem que se fazer aqui em Cabo Verde e tem que se fazer nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não depende só de nós, porque prevenção vai obrigar é gente da nossa comunidade, normalmente jovens, que, enfim, por circunstâncias várias, e uma dessas circunstâncias tinha a ver com a própria família, que acaba por... Família trabalha muito. São 2, 3 trabalhos e as pessoas não estão em casa. Os jovens, sobretudo os mais novos, estão em contacto, estão na rua e acabam por estarem envolvidos em situações que vão, de uma maneira ou de outra, dar na deportação. Mas nós temos que também trabalhar aqui. Quando uma criança ou um jovem aplica para um visto, o que está a acontecer agora é que normalmente ele é retirado da escola. Não preciso da escola porque vou para os Estados Unidos. Não, é o contrário. Deveria continuar na escola, se calhar aprender inglês enquanto espera o visto, não é? Sim. Porque aí ele integra-se melhor nos Estados Unidos. Mas também temos que trabalhar na comunidade. Quando há situações em que tu vês isto aqui, se não para, vai cair numa situação em que vai ser deportado, não é? Depois temos que ter a consciência de conhecer as leis dos Estados Unidos. Há coisas a que não damos importância. Uma pessoa conduz 2 vezes com um bocadinho mais de droga. É apanhado a segunda vez, é deportado. Não é? Nós aqui não damos muita importância. Mas como estruturar este serviço de informação devemos ter para que as pessoas, quando imigram para os Estados Unidos, saibam ao que vão e como devem comportar-se? Neste momento, o trabalho está a ser feito ao nível do Ministério da Educação e Inclusão. Não é? Deve envolver também a parte da monitorização das pessoas, sobretudo aquelas que têm o seu registro, deve envolver a administração interna. E claro, tem que haver recursos no orçamento para fazer isso. Eu penso que mesmo a reintegração exige que as pessoas estejam, como é que eu ia dizer, com algum confinamento voluntário. Quer dizer, é preciso falar com essas pessoas. É preciso apelar à mente deles, apelar a eles. Olha, esta é a tua terra. Esta é a tua terra, não é um inferno. Até tanto que não é um inferno, é procurado por milhares de pessoas que não são cabo-verdianas. Há aqui oportunidades. Aproveitem essa oportunidade. Nós temos que trabalhar a mente dessas pessoas. E, portanto, isso exige uma estrutura, sim. Isso exige uma estrutura. Nós já temos uma proposta, foi feita uma proposta ao governo. Sim, o ano passado fez uma proposta. Estamos à espera que sejam alocados recursos. Já há 8 meses que fez esta proposta. Mas faltam os recursos. Mas, com certeza, que eles irão, porque Cabo Verde não pode ficar apenas a receber os deportados. Depois, lá, temos que trabalhar com os Estados. Não ao nível federal você não consegue apoios para isso, né? Mas ao nível de cada Estado eu acho que é possível. Há coisas que podem ser feitas, por exemplo, há tantos jovens que já podiam ter a nacionalidade americana e não têm apenas por disfarce. Para quê? Não sei, mas se você é americano, você não pode ser, não será deportado, com certeza, não é?
Mas esse tipo de coisas tem que fazer esse trabalho com a comunidade? É preciso fazê-lo, ir fazendo. Mas alguns já começam. Esse trabalho? A embaixada, o consulado pode fazer e as associações podem fazer. As associações podem fazer isso deve ser feito. Nós não podemos tomar, quando digo nós, é toda a sociedade cabo-verdiana, não podemos tomar a deportação apenas como um drama lá, para as famílias, é verdade. É um drama, evidentemente, e apenas como, ok, temos que os receber. Não. Temos que tirar vantagem disso, transformar esta questão numa oportunidade positiva para as pessoas, positiva para as famílias, positiva para Cabo Verde. Mas também há dias um cabo-verdiano... Deixa eu dizer mais. Há aqui organizações não governamentais a trabalhar com os deportados. E é interessante, mais do que uma. É interessante, muito interessante. E é preciso sistematizar isso tudo e englobar esse trabalho para tirar vantagem. Isso é muito bom. Eu penso que em Cabo Verde as coisas não entram depressa, mas estão a entrar. Soutor, há tempos a Embaixada dos Estados Unidos aqui na Praia publicou uma informação que dá conta que os cabo-verdianos representam grande parte de pessoas que entram nos Estados Unidos com visto de turistas que ficam por lá ilegais. Como vê esta situação e sua repercussão em termos de imagem? Grande parte é uma forma de dizer, eu penso que em números absolutos não é a maior parte, não é? Em números relativos, como mas em números relativos, sim, em números relativos é verdade, não é? Pois é isso que temos que dizer às pessoas. Aquilo é um país de regras, é um país de oportunidades, mas é um país de regras. Você cumpre as regras, você tem uma oportunidade. Às vezes a questão é de você sair e voltar. Sim. Não é? A questão de sair e voltar, mas não ultrapassar o visto. Mas isso é dito sempre às pessoas. Mas a pessoa diz sempre, não, eu posso ir, não sei o quê, ainda consigo, tenho amigos. Não é? E pronto, depois, quando você é apanhado, tenta a sorte. Mas isto pode criar prejuízos nas relações e pode criar prejuízo, sim, porque eu sei que em tempos eles estavam a dizer em relação a Portugal a mesma coisa e criaram algumas dificuldades. Portanto, nós temos de trabalhar para que esse tipo de situações não ocorram. Mas em que medida que um maior envolvimento da comunidade cabo-verdiana da eleição de representantes junto dos poderes, por exemplo, poderá ajudar na diminuição de casos de deportação? Poderá ser mais fácil negociar, talvez, ou tratar? Não é por esse lado. É pelo lado da prevenção. Eu acho que termos cabo-verdianos em postos de responsabilidade política permite com que se faça, de facto, que eles possam ajudar no trabalho de prevenção ou da monitorização antes de acontecer. Porque quando acontece o facto que determina a deportação, não há negociação possível. Sobretudo com esta administração. Mas se calhar antes da decisão de deportação... Antes da decisão de deportação, em alguns porque casos... Porque dizem que às vezes são casos de jovens que roubam em lojas, que fazem coisas que... Mas são crimes. E os americanos consideram isso um perigo para a sociedade. Coisas que nós aqui às vezes desvalorizamos. Lá na sociedade americana não são desvalorizados. Pelo contrário, são muito valorizados. Eu dei esse exemplo da condução. Mas terá alguma vantagem ter representantes nesses níveis de responsabilidade? Não. Vantagem é poder-se trabalhar com os Estados, portanto, não com o federal, não com o governo federal, mas com os Estados, para prevenir esse tipo de situações. Mas do género de dizer, não, perdoar, não deportar, fora de questão. Porque todas as administrações deportaram e esta é particularmente rigorosa. E é que mais deportou, dizem, durante um mandato, durante 4 anos. Até agora sim. Se calhar sim. Mas isso é a lei americana. Que é a lei americana, é a lei de todos os países da Europa, é a lei de Cabo Verde. Só que eles aplicam. Estão a aplicar estritamente. E estão a aplicar até em termos de dizer, não prescreve. Uma decisão de deportação não prescreve, nunca. Como é? Isso é um bocado duro. Mas é que os Estados Unidos têm 11 milhões de pessoas em situação irregular. 11 milhões de pessoas. E têm problemas na fronteira sul. Portanto, que é uma fronteira porosa em que as pessoas entram ilegalmente. Não é o nosso caso. Não é? Portanto, negociar esse tipo de situação para dizer não deporta, é impossível. Mas haveria vantagens outras em ter um maior envolvimento da comunidade na política, nas eleições? Não, mas isso há porque é possível você ajudar a criar programas
que façam a prevenção na comunidade e que façam a monitorização na comunidade. Não é? Para prevenir que se chegue a essas situações. Mas parecem que não estão integrados, interessados na vida política mesmo dos Estados Unidos, onde estão integrados. Não, parecem mais ligados a Cabo Verde em termos de situações de eleições. Desculpe, mas não estou de acordo. São as duas coisas. Eles são americanos, mas são cabo-verdianos. Estão muito ligados a Cabo Verde. Mas eles participam lá, sim. Nós temos meios. Temos, ao nível dos Estados, já temos. Os Estados em que Cabo Verde, em que há muitos cabo-verdianos, nós já temos bons representantes. E parece que já temos um ao nível federal. Hoje disseram isso, eu vou verificar quando regressar. Né? Mas, portanto, não. A comunidade cabo-verdiana nos Estados Unidos é muito boa, muito vibrante, muito forte, muito organizada. Muito organizada. Ela pode sim ajudar na monitorização e na prevenção lá. Aqui é uma questão de trabalhar com as famílias, se calhar trabalhar também com a Embaixada Americana, no sentido de, quando há aplicação, queremos saber esse tipo de aplicação, se o visto vai ser concedido, ok, nós vamos ter que trabalhar com essas pessoas, porque vão para os Estados Unidos. Temos que as preparar para irem aos Estados Unidos, sobretudo explicar, terra de oportunidades, mas terra de regras, terra de leis. Se você está dentro das regras, você pode tudo e consegue tudo. E quanto, portanto, na comunidade também temos pessoas com muito potencial, acabou de dizer que tem gente também bem colocada, com boa representatividade. Até que ponto Cabo Verde tem beneficiado tem sabido tirar benefícios desse potencial e atrair investidores que também são cabo-verdianos nos Estados Unidos para investirem em Cabo Verde? Pergunta muito pertinente. A minha resposta é que o país não tem sabido, desde a independência, não temos sabido tirar todo o proveito que há nesse potencial. Eu acho que é real afirmar-se que não são só as remessas que vêm, não é isso o principal. O principal é a capacidade humana que lá está, os recursos humanos que lá estão e que têm valências e competências que podem ser importantes para Cabo Verde, e em relação às quais nós teremos que criar condições para que, não vamos dizer, venham para aqui, porque eles estão a viver lá. Sim. Mas podem vir cá trabalhar connosco um tempo e voltar. Podem, se criarmos as condições. Eles vêm, porque eles são cabo-verdianos muito ligados a Cabo Verde. Sim. Olha, preserva-se a cultura cabo-verdiana mais lá do que cá. Eu dou um exemplo comozinho, brinco com isso, mas aqui já não se dança morna. Nos Estados Unidos não há festa em que não se dança morna. Mazurca. Como Cabo Verde poderá atrair esses... Já há um programa aqui que está a tentar focalizar-se nos médicos que existem nos Estados Unidos, muitos. E há tiveram um bocado de tempo. Sim, vêm com frequência, mas agora está-se a discutir uma forma de uma legislação que permite que eles venham fazer o seu trabalho aqui sem quaisquer impedimentos, não é? Por um tempo, prestam serviço aqui, mesmo que seja no privado, mas prestam serviço aqui e, portanto, as pessoas têm o tratamento de saúde que, de facto, precisam sem terem que se deslocar para outros sítios. Eu penso que isso pode ser repercutido em várias outras coisas. Sim, mas a nível de educação também... Educação. Se pudesse, todos os responsáveis dos nossos estabelecimentos de ensino primário e secundário, eu levava-os para os Estados Unidos para irem ver como funcionam as escolas primárias e secundárias nos Estados Unidos. Só ver como funcionam e como devem funcionar. Eu acho que já trazer essa experiência. É muito importante, quando a gente viaja, termos olhos para vermos com olhos de ver. Ou seja, ver as coisas boas que nós podemos pôr. Eu vou contar aqui uma coisa. Pedro Pires, quando era primeiro-ministro, ele todas as vezes que saía numa delegação, ele levava um jovem. E ele dizia que é para nos complexarmos e descomplexarmos. Nos complexarmos porque víamos que nós somos pequeninos mesmo, o mundo é muito maior, muito diferente, muito melhor. Descomplexarmos porque a gente ia ver soluções que de facto podiam ser simplesmente aplicadas também aqui em Cabo Verde com vantagem. É essa mesma ideia. Vão ver com olhos de ver e venham aplicar. Vamos rapidamente falar da cooperação com Israel, porque sei que o senhor agora é também embaixador
de Cabo Verde junto do Estado de Israel. O que tem aproximado mais os nossos dois países, em termos políticos e também em termos de cooperação económica? Várias coisas. Primeiro, somos parecidos em muitas coisas. Temos uma agricultura, somos terras áridas, país pequeno, embora eles tenham 9 milhões de habitantes, mas são de reduzida dimensão. E eles conseguiram, têm problemas tanto em termos de clima, e conseguiram, com a sua tecnologia, ultrapassar isso tudo. Portanto, são uma fonte de inspiração para Cabo Verde. Israel pode ser uma fonte de inspiração para Cabo Verde em várias matérias. Agricultura de toda a espécie, gestão da água, produção e gestão da água, não é? Toda a espécie, novas tecnologias, segurança, são matérias, educação superior, eles estão no topo. Mas já houve antes do senhor algum embaixador de Cabo Verde? Nós tivemos, o primeiro embaixador. O Dr. José Luís Jesus foi nomeado embaixador. Não tenho a certeza se chegou a apresentar ou não as credenciais, mas a verdade é que o Dr. José Luís Jesus já saiu há muito tempo, já está como juiz do Tribunal Internacional há tanto tempo e não havia. Portanto, é a primeira, depois de muitos anos, é a primeira vez que a gente tem e as coisas estão a ir depressa. Portanto, já o embaixador de Israel já apresentou cartas credenciais aqui, já tivemos uma visita do Ministro do Turismo lá, foi boa, eu estive presente, e agora vai o Primeiro-Ministro com uma boa delegação, também numa visita que é de caráter político e de abrir portas, não é? Mas isto tem a ver, de alguma forma, com... Mas há outra coisa, a segunda coisa é que nós temos uma herança judaica. Os israelitas, eles preservam bastante a sua herança e eles valorizam bastante a sua herança. Eles são dos maiores viajadores do mundo, os maiores turistas do mundo. E nós em Cabo Verde temos, o senhor é um exemplo de um familiar. Temos vários, mas temos coisas, temos cemitérios. Por exemplo, os israelitas veneram cemitérios, porque veneram os seus antepassados, não é? E nós aqui temos em Santo Antão, temos aqui na praia, temos na Boa Vista, temos no Fogo, cemitérios ou campas de judeus. Eles valorizam isso muito. E temos, de facto, descendentes de judeus. Não é? O judaísmo não é praticado aqui, mas nós temos descendentes que se orgulham dos seus antepassados e dos valores, etc, etc. Portanto, eu acho que temos muito a aprender com Israel. Mas não terá a ver esta aproximação que se verifica neste momento com algum acordo que Cabo Verde teria assinado com Israel no sentido de não votar contra Israel nas Nações Unidas? Não há. Eu acho que Cabo Verde tem votado cegamente contra Israel nas Nações Unidas. Isso tem muda. Eu acho que tem que mudar. Sim. Tem que mudar e já começou a mudar. Mas não há nenhum compromisso de Cabo Verde em votar sempre em favor a Israel? Fora de questão. Não é isso. Não é nada disso. Cabo Verde sempre decidiu por si próprio e sempre continuará a decidir por si próprio. Não é? Analisaremos caso a caso, mas vamos dialogar, o que não fazíamos. Vamos dialogar sempre. E temos que analisar as coisas com conhecimento de causa. Com conhecimento de causa. Às vezes não se tem a ideia do que é aquilo e do que é aquela região. Não é? E algumas resoluções que são tomadas por uma maioria que vota sistematicamente contra, não é? Não conhecem a realidade lá. Não é? Eu acho que é preciso ir lá e conhecer para depois de facto, tomar decisões. Portanto, primeiro, nós defendemos a ideia de dois Estados, um Estado de Israel e um Estado da Palestina, lado a lado, em paz. Mas para isso é preciso que ambas as partes se reconheçam e que reconheçam o direito de cada uma das outras partes de existir. Então, você não pode pôr na sua Constituição ou pôr como seu objetivo principal destruir o Estado de Israel. Assim não pode haver paz. Israel acabou para se defender, desenvolver o seu exército, que hoje é dos mais poderosos do mundo, desenvolver a sua inteligência, que é das mais poderosas do mundo, e desenvolver a sua capacidade tecnológica para descobrir coisas que são as mais desenvolvidas do mundo. Portanto, é isso que é. Eu tenho uma expectativa muito positiva. Não sei isso. Não tenho nenhuma razão para isso, não conheço o plano. Mas há um plano americano, plano do presidente Trump, para o que ele diz o acordo do século, que é o acordo de paz, que ele diz que vai conseguir o acordo de paz entre Israel e a Palestina. A melhor coisa que poderia acontecer naquela região ia dar um salto qualitativo na vida das pessoas e no desenvolvimento. Eu tenho essa expectativa. Vai haver eleições em Israel agora,
em abril, e está previsto que após as eleições de abril o governo americano vai apresentar a sua proposta de plano de paz. Claro que já um lado já disse que não, o outro lado também está a dizer, vamos ver, mas eu tenho expectativa positiva. Doutor, já estamos a terminar aqui a nossa conversa, mas sem antes falarmos de uma questão que todos estão à espera e já sabem qual é. Tem deixado isto em aberto. Já em janeiro já disse que não ia falar deste assunto das presidenciais até que saia, mas entanto nós gostaríamos só de pôr a possibilidade de como mantém esta luzinha da esperança, em que condições se candidataria às eleições presidenciais de 2021? Boa. É um bom ângulo, não é? Um bom ângulo. A ideia, é um bom ângulo, ok. Não são precisas muitas condições. Eu estou à disposição do meu país. Estou sempre à disposição do meu país. E se eu chegar à conclusão de que posso ser útil a Cabo Verde como Presidente da República, se eu chegar a essa conclusão, sinto-me no dever de avançar. Se eu chegar a essa conclusão. Não é? Mas eu não estou a pensar nisso agora. Até terminar a minha missão, que poderá ser em novembro, provavelmente, não é? Completam-se os 3 anos, é o que é o previsto. Quando terminar, terei tempo para conversar com pessoas, tenho que conversar com a minha família, tenho que conversar com amigos, muitos amigos, e depois tomarei a decisão. Mas eu não ponho condições especiais. Não teria, por exemplo, a ver com o apoio ou não do partido? Não, o Presidente tem que ser independente. Claro que o apoio dos partidos é importante. Não há nenhum candidato presidencial que diga que não precisa de apoio dos partidos. Mas seria uma candidatura de iniciativa própria? Ou não, iniciativa própria. Tem que ser. Eu acho que só assim... Eu escrevi a Constituição e a figura do Presidente independente é-me muito cara. Muito cara mesmo. Eu acho que o Presidente tem que ser essa figura. Tem sido assim em Cabo Verde, entretanto, mas sem o apoio partidário também não... Mas é claro, mas é normal. É normal porque em democracia os partidos são essenciais. São essenciais. Não há democracia sem partidos. Não é? Portanto, com todos os defeitos do mundo, não há nada melhor do que isso. Não é? Falando em democracia, eu só queria lhe colocar uma questão. Já disse há bocado, Cabo Verde é das melhores democracias. Segunda em África e a 23ª no mundo. Sim, é uma referência, sobretudo nos Estados Unidos também, da boa governação, da democracia em Cabo Verde. Mas em Cabo Verde ainda existem, a democracia está em construção, não podemos dizer que já chegamos ao fim. Quais os pontos fracos da nossa democracia que merecem uma atenção especial? Cultura democrática, primeiro. Do meu ponto de vista, nós ainda não puxamos por essa cultura democrática. Eu acho que a cultura social... Você vai a um país como os Estados Unidos, há coisas que não é preciso ninguém impor, que a cultura democrática impede. Não é? Portanto, nós precisamos de que a sociedade adquira uma cultura democrática que lhe permita, quer dizer, que faça com que haja coisas que ninguém se atreverá a fazer porque a sociedade vai rejeitar. Não é? Mas penso que precisamos melhorar o nosso sistema. Eu acho que a justiça neste momento tendo coisas boas, é de alguma forma um ponto fraco do sistema. Precisamos de discutir mais sobre a justiça, conversar mais sobre a justiça. Mas em termos de direitos sociais também ainda há muita desigualdade. Mas quem conhece o caminho percorrido por Cabo Verde sabe de onde partimos, sabe onde estamos, mas ainda há um caminho. É um desafio bastante grande. Mas para os recursos que temos, repare que os nossos indicadores não são dos piores, pelo contrário, estamos bem classificados. Portanto, queremos sempre mais, e eu acho que é assim que tem que ser ambição, mas temos que valorizar o caminho desde a independência, temos que valorizar esse caminho, porque ele foi um caminho positivo, com altos e baixos, com concordâncias, discordâncias, com avanços e recuos, mas a gente avançou sempre, não é? Quando nos comparamos às vezes com outros países com muito maiores recursos, nós temos razões para nos orgulharmos. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito boa noite. É um prazer, sim. Muito boa noite. E fica assim a concluída a entrevista com o embaixador de Cabo Verde nos Estados Unidos da América sobre as perspectivas futuras de cooperação mais centrada em investimentos e trocas comerciais e a situação da comunidade cabo-verdiana perante as políticas restritivas da imigração em curso. A continuação de uma boa noite. Ficou a TCV. Nós voltamos daqui a 15 dias.